Total de casos confirmados da pandemia do novo coronavírus chegou a 11 milhões. Até agora, se acredita que o primeiro caso aconteceu na cidade de Wuhan, na China, em 17 de novembro, mas pode ter sido muito antes disso, como indica um estudo que detectou a presença do vírus no esgoto de Florianópolis em novembro. O primeiro milhão de casos confirmados foi atingido em 2 de abril. Agora foram necessários apenas 6 dias para o total passar de 10 para 11 milhões. No mundo inteiro, quase 11 milhões e 200 mil pessoas pegaram o vírus, 529 mil morreram e quase 6 milhões e 342 mil pacientes foram curados. A taxa de mortalidade nos casos encerrados está em 8%. No Brasil, houve mais 1.264 mortes notificadas em 24 horas. O total de óbitos subiu para 63.254. Com mais 41.988 casos novos, o total de casos confirmados passou de 1.543.000. A doença do coronavírus de 2019 chegou a mais de 90% dos 5.570 municípios brasileiros. Sempre boicotando as medidas de combate à doença, o presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente uma lei aprovada pelo Congresso, tornando obrigatório o uso de máscaras em locais públicos de concentração de pessoas. As máscaras serão obrigatórias nas ruas e nos transportes públicos, mas não em lojas, fábricas, escolas e templos. Bolsonaro alegou que seria uma medida inconstitucional, uma interferência indevida em locais privados. O veto está sendo contestado na Justiça com pedidos para que o presidente explique que bases legais e científicas tem sua decisão. O prefeito de Itabuna, na Bahia, recuou e foi forçado a pedir desculpas depois de anunciar que pretendia reabrir o comércio, morra quem morrer. É apenas mais um exemplo causado pela confusão e a falta de uma estratégia nacional de combate à pandemia, coordenando as ações dos governos federal, estaduais e municipais, do setor privado e da sociedade civil por absoluta falta de liderança do presidente. O resultado está em dezenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Na Argentina e no Uruguai, o governo e a oposição se uniram no combate à emergência de saúde pública. Só discordam nas medidas econômicas para enfrentar a recessão. A pandemia avança na América Latina, especialmente no Brasil, no Peru, no Chile, no México, na Colômbia, no Equador e na Bolívia. A CEPAL, Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, previu que 2 milhões e 700 mil microempresas vão desaparecer na região por causa da pandemia, destruindo 8 milhões e meio de empregos. Na quinta-feira à noite, a concentração de pessoas nos bares do Baixo Leblon, numa zona boêmia do Rio de Janeiro, foi a imagem da irresponsabilidade do pouco caso de pessoas egoístas com a vida alheia e com suas próprias famílias. Em Porto Alegre, a prefeitura fechou vários parques para evitar aglomerações neste fim de semana. Os Estados Unidos têm 2.890.000 casos confirmados, mais de 132 mil pessoas morreram. Durante a semana, a contaminação aumentou em 40 dos 50 estados americanos. Nos últimos dias, houve mais de 50 mil casos novos por dia, 57 mil nesta sexta-feira, a metade deles nos estados da Califórnia, do Arizona, do Texas e da Flórida. A maioria dos infectados é de jovens de até 35 anos que saíram às ruas depois do fim do confinamento, como se a pandemia estivesse sob controle. Está muito longe disso. O presidente Donald Trump fez um comício eleitoral em Monte Rushmore, na Dakota do Sul, onde estão esculpidas na rocha as imagens de 4 grandes presidentes dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, para celebrar o Dia da Independência dos Estados Unidos e acusar aqueles que destroem estátuas de serem uma minoria radical que tomou conta da oposição democrata. A maioria das pessoas que participou não usou máscara. As autoridades de saúde pediram aos americanos que festejem o 4 de julho em casa. A crise econômica causada pela Covid-19 levou pelo menos 33 milhões de jovens americanos a deixar as casas e apartamentos onde moravam e voltar para a casa dos pais, gerando uma crise no mercado de aluguéis.
Neste sábado, o Reino Unido reabre os pubs, seus famosos bares, onde famílias e amigos confraternizam, bebem, fazem refeições, jogam e levam as crianças para se divertir em áreas de recreação infantil. Primeiro-ministro Boris Johnson pediu responsabilidade para evitar uma nova onda de contaminação. 3/4 das fábricas britânicas pretendem demitir trabalhadores até o fim do ano. O governo Johnson anunciou um plano de recuperação de 5 bilhões de libras, mais de 33 bilhões de reais, mas ainda não apresentou os detalhes. Na Rússia, na Índia e na África do Sul, o aumento do número de casos também é preocupante. Na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un advertiu os altos funcionários do regime comunista de que a complacência provoca o risco de uma crise inimaginável e irremediável. Oficialmente, a Coreia do Norte não tem nenhum caso da doença. Quando Kim desapareceu semanas atrás, especulou-se que estava se escondendo por medo de pegar o coronavírus. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também estou num grupo de ex-colegas do Jornal do Brasil chamado Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela atenção.